Vamos lá. Meu nome é Felipe Fontes, eu sou copywriter profissional, especializado em comunicação persuasiva para vendas online, formado pela Sociedade Brasileira de Copy. Para quem não sabe o que é copywriter, né, porque é uma palavra, querendo ou não, nova, né, e no mercado digital é muito desses termos em inglês e tudo mais, mas o copywriter é o profissional responsável por comunicar de forma persuasiva, falar de uma maneira que as pessoas elas prestem atenção e, acima de tudo, ela se interesse por aquilo que você tem a oferecer, beleza? Mas vamos lá, como eu falei, quando eu vim para cá, quando o pessoal da Digdo me chamou para a gente poder apresentar isso aqui para vocês, eu fiquei pensando em diversas coisas que eu poderia estar falando, porque na realidade, como eu falei, existem muitas as possibilidades do que dá para a gente falar sobre marketing digital e principalmente sobre comunicação persuasiva. E eu fiquei refletindo muito, porque eu poderia falar aqui sobre diversas coisas técnicas do que dá para a gente poder fazer. Só que, e particularmente, é algo que eu gosto muito, a parte técnica. Porém, eu sei que eu poderia passar bastante conteúdo aqui para vocês e talvez alguns não conseguiriam colocar em prática. Talvez por não ter a habilidade técnica, talvez por não ter o conhecimento necessário para poder executar e às vezes por não ter o financeiro para poder investir. Por conta disso, eu resolvi trazer algo que todo mundo aqui, independente de ser empreendedor ou não, independente se você eu acredito que algum de vocês aqui sejam profissionais liberais, tenham outros negócios que sejam, conheça alguém, mas o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é que absolutamente todos vocês conseguem colocar em prática, ainda nessa semana, conseguir ter resultado com baixíssimo conhecimento e um baixíssimo investimento. E talvez eu arriscaria dizer com nenhum investimento. E eu sei que essa é uma promessa muito ousada, e vindo de um copywriter, como todo mundo falou, que é o cara que faz persuasão e tudo mais, talvez seja algo que seja meio difícil de acreditar, porém, eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente consegue definitivamente fazer isso. Só que antes de a gente falar sobre comunicação e persuasão, é importante a gente compreender algumas ações dentro do marketing como um todo, que eu resolvi trazer aqui os 3 EUC. Independente do que você for fazer para poder vender seu produto, ou serviço, as matrículas do seu colégio, você vai precisar passar por esses 3C. Qualquer estratégia de marketing que você for fazer na vida vai passar por esses 3 EUC. E eu vou explicar eles de maneira prática agora. O primeiro é o eu conheço. Dificilmente uma pessoa ela vai comprar alguma coisa que ela não conhece. Eu tenho uma brincadeira que eu falo, né, sempre, que é basicamente o seguinte: mesmo que eu esteja vendendo para você algo que é segredo, então eu falo para você o seguinte: olha, eu tenho algo aqui que é um segredo, tá? Você vai comprar, você não sabe o que é, você vai receber. Mas no mínimo você conhece aquilo, você sabe que você vai receber alguma coisa, por mais que você não saiba nem o que é, mas você conhece. Então, independente de qualquer campanha de marketing que você for fazer, independente de qualquer estratégia que você for executar, você precisa fazer com que as pessoas conheçam aquilo que você está oferecendo, certo? Beleza. O segundo passo é eu curto, que é basicamente eu gosto daquilo, porque você não vai conseguir fazer ninguém, por exemplo, fazer uma matrícula no colégio se ele não gosta do colégio. Eu sei que muitas pessoas hoje focam no preço. Eu vou dar um exemplo prático. Semana passada, eu ouvi um carro de som passando na frente do condomínio onde eu moro, e um anúncio que ele estava fazendo basicamente dizia o seguinte: olha, talvez, eu vou falar isso aqui, talvez seja até o colégio de alguma das pessoas que trabalham aqui, estão por aqui, tá? Então, primeiramente, perdão. Mas o anúncio do carro de som falava basicamente o seguinte: faça sua matrícula agora no colégio tal, não me recordo o nome, com o preço de 2022. Basicamente, toda a argumentação de vendas que ele estava fazendo era baseada no preço. Ele não falou sobre o diferencial, ele não falou o porquê eu deveria escolher aquele colégio, ele não me despertou interesse algum por aquilo que ele tenha para me oferecer. Ele simplesmente falou: olha, eu tenho um preço bom, quer comprar? Eu costumo dizer que quando você chega para uma pessoa e simplesmente oferece, o seu único argumento é preço, você faz com que a pessoa ela decida em dizer sim ou não. Só que na grande maioria das vezes, quando o seu objetivo é só falar isso: olha, aqui está o preço, certamente ela vai dizer não. O terceiro ponto é o eu compro. Eu compro olha, eu conheço, eu sei o que é. Peraí, eu vou botar com o dedo não. Tem um laserzinho aqui. Olha lá, eu conheço, bacana, eu curto, então eu gostei daquilo, eu compro. O eu compro é o momento que você vai falar com o preço. O eu compro é o momento que você vai argumentar, é o momento que você vai negociar. O maior erro das pessoas hoje, em relação ao marketing, é em relação a que elas simplesmente não sabem como fazer as pessoas elas conhecerem,
curtir. Elas simplesmente falam sobre comprar. Beleza? O som tá legal para vocês? Eu não sou muito bom em segurar o microfone, não, então às vezes dá uma variação aqui, qualquer coisa vocês me avisam, tá bom? Beleza, vamos lá. Então, ok. O eu conheço consiste basicamente em você chegar na frente da pessoa. Você vai falar, oi, sou fulano de tal, meu negócio é isso, eu faço isso. A pessoa já te conhece, já é mais do que suficiente. Você não precisa falar quais são os seus diferenciais, qual é o seu preço, nem nada. Você precisa fazer que a pessoa no mínimo te conheça. O segundo momento é o mais difícil, que é o curto, que é você apresentar os seus diferenciais. É fazer com que as pessoas elas se interessem por aquilo que você está oferecendo. E vai ser sobre isso aqui que eu vou estar falando com vocês hoje. No terceiro ponto é o compro. A pessoa se interessou, você vai negociar. Simples assim. Inclusive, é nessa parte daqui que a Dividor trabalha, que é o momento da negociação, o momento da venda. Mas se a pessoa simplesmente não curte aquilo que você tem a oferecer, ela não vai querer comprar. Beleza? Bom, mas definitivamente como é que eu faço isso na prática? Uma pergunta rápida, alguém conhece essa senhora? Não? Ok. Essa senhora é Eva Pellegrino, ela é gerontóloga, ela é formada também em turismo, beleza? A idade dela eu não posso falar porque é confidencial, aparentemente não é muito legal falar a idade de mulheres, mas tudo bem. E a história dela é bem interessante. Ela, na sua juventude, né, o pai dela, ela tinha 93 anos e ela cuidava do pai dela. Era a única pessoa que cuidava ali do pai dela. E ela tinha um carinho muito forte por ele, só que ela tinha uma questão, que era que ela não sabia como cuidar dele, né? Era um senhor de idade, ele tinha necessidades fisiológicas diferentes das comuns, ele tinha necessidades psicológicas diferentes das comuns, e por conta disso ela resolveu se tornar gerontóloga, que é um profissional que é responsável por cuidar de toda a parte psicossocial do idoso, além da fisiológica também. E ela dedicou boa parte do tempo dela, naquele momento, a estudar isso. Ela se formou na área e tudo mais, para poder cuidar do seu pai. E durante a sua graduação, ela percebeu uma coisa super interessante, que viajar, passear, conhecer novos locais, é uma coisa maravilhosa para aquelas pessoas que querem ter uma vida não só mais longa, mas uma vida muito mais saudável. Que o simples fato de você sair daqui e ir ali na pracinha já faz com que você se sinta melhor, já faz liberar hormônios de felicidade no seu corpo. E ela simplesmente começou a se dedicar a isso. Quando ela aprendeu isso, ela começou a aplicar na própria vida do pai. Ela começou a levar o pai para ir para a pracinha, e ela conta que quando ela chegava de manhã, pai, olha, hoje é terça-feira, hoje tem tal coisa lá na pracinha. Eu não me recordo bem o que era, mas ela levava o pai dela lá na pracinha, e ele ficava super feliz, o dia dele mudava completamente. E aquela ação fazia com que ele tivesse uma vida muito mais longa e muito mais produtiva, né? Uma vida muito mais feliz ali na sua velhice. Uma coisa super interessante é que no TCC, enquanto ela fazia a graduação de gerontologia, ela resolveu se especializar nessa área, turismo. Ela encontrou uma agência de turismo que fazia exatamente isso. Ela focava no público da terceira idade, e o objetivo dessa agência era levar idosos para poder passear. Porque muitos deles não têm mais amigos. Porque quando você chega a uma certa idade, as pessoas estão mais distantes, muitos dos amigos das pessoas da terceira idade já faleceram, infelizmente. Então são pessoas muito sozinhas, e essa agência ela fazia muito isso. Foi então que ela resolveu fazer uma pós-graduação também na área de turismo. Uma coisa bem interessante é que essa história que eu contei para vocês, dessa senhora, foi com que anos depois ela encontrou essa agência, como eu falei com vocês, né, onde ela fez esse estudo, e ela teve a oportunidade de comprar essa agência. A dona da agência estava muito cansada, ela não tinha mais como cuidar de toda a parte administrativa, e resolveu passar para frente, e ela teve a oportunidade de comprar. Alguns anos depois, o pai dela, infelizmente, faleceu. E toda aquela bagagem de conhecimento que ela aprendeu e ela adquiriu, ela simplesmente não teve como aplicar em sua totalidade com seu pai, que já estava bem velhinho. Só que ela ficou com aquela missão na cabeça, de fazer com que outras pessoas da terceira idade também tivessem a oportunidade de conseguir ter uma qualidade de vida melhor, de conhecer novas pessoas, de fazer novas amizades. E foi aí que ela conseguiu, deixa eu só voltar para não dar spoiler, e aí foi que ela conseguiu aplicar isso no meio do turismo. E uma coisa bem interessante é que em 2019 eu fui contratado por ela para trabalhar no marketing dela. Na época eu ainda era estagiário na faculdade de marketing.
E quando eu cheguei lá, ela chegou para mim e falou, Felipe, olha, eu tenho alguns clientes, beleza? Eu tenho alguns clientes. A gente está querendo investir mais nesse negócio aí de marketing digital, mas eu não sei simplesmente o que fazer. E eu lembro que eu sentei com ela e pedi para um belo dia, eu sentei com ela e perguntei, por que você construiu a agência? E ela me contou toda essa história que eu contei para vocês. E eu não sei se essa história chegou a conectar com vocês, se vocês sentiram o que eu senti naquela época, quando ela me contou, que foi basicamente o seguinte, cara, teve uma frase que ela falou para mim que foi simplesmente marcante. Infelizmente, eu não pude aplicar tudo que eu conheci com meu pai, mas a cada idoso, cada velhinho que eu levo para poder viajar comigo, é como se eu estivesse cuidando do meu pai. Eu trato cada um deles como se eu estivesse tratando do meu pai. E aquela mensagem, ela foi tão forte para mim, que eu lembro que, cara, eu escolhi o lugar certo para poder trabalhar. Que eu simplesmente fiquei com aquilo na cabeça e eu simplesmente perguntei a ela, vem cá, os seus clientes, eles sabem dessa história? E ela falou, não. E aí eu fui e perguntei até um pouco mais além. O pessoal que trabalha aqui da equipe, eles sabem dessa história? E ela falou também não. Isso é muito louco porque é um diferencial muito grande. Ela não é simplesmente uma agência de viagem focada na terceira idade. Ela tem toda uma história por trás. Ela tem todo um apego emocional. Tanto que todas as pessoas que viajam com ela falam, cara, eu amo viajar com ela porque é maravilhoso. E foi aí que eu resolvi criar uma ação. E aqui já vai a primeira dica para vocês colocarem em prática. Eu queria pegar essa história e mostrar para todo mundo, para todos os clientes, para todos os potenciais clientes. Na época, a estratégia oficial que tinha lá na agência era simplesmente fazer uma revista mesmo de viagens, você passava as folhas, tinha as viagens, detalhava e tudo mais, e mandava para casa das pessoas. E essa era a ação de marketing principal, além disso, apenas ligação. E aí eu resolvi fazer o seguinte, beleza, se a nossa ação principal é a revista, vamos explorar isso. A primeira coisa que eu fiz foi colocar a imagem dela na capa da revista. Eu procurei muito a capa da revista de 2018, mas eu não encontrei. A capa anterior era simplesmente um destino bem bonito e tal, mas não falava nada sobre terceira idade, sobre cuidado com idoso e tudo mais. Beleza, ali tá a imagem dela. Quem conhece ela, conecta na hora, né? Porque ela é muito amigável, é aquele tipo de pessoa que você chega perto e você quer estar perto. Então quem conhece se conecta muito fácil. Só que para quem não conhece, essa imagem não diz muita coisa. Ela pode até falar, beleza, excursões, revista de excursões, e é uma senhora, então eu compreendo que é uma revista de excursões para a terceira idade. Só que eu ainda queria ir mais longe, eu queria contar a história dela verdadeiramente. E eu não sei se vocês conhecem sobre a parte publicitária de revista, mas normalmente as páginas mais importantes são a capa, beleza? E depois a terceira folha, que é basicamente a gente tem a capa, tem o fundo da capa e tem a terceira folha. E na terceira folha, a gente colocou literalmente a história dela. Tudo isso que eu contei aqui para vocês está aqui nessa terceira capa. E isso é bem interessante de dizer, que é o seguinte, cara, aquela história, ela gerou muito resultado para a gente. Essa história, que eu contei de forma bem resumida, e talvez pulando algumas partes ou errando algumas coisas também, fez com que várias pessoas se conectassem muito forte. Por quê? Tem idosos que eles viajam por conta própria, tem outros que são os filhos que contratam para os pais. E os filhos, quando eles vão lá e eles ouvem toda a história, eles falam, cara, eu quero minha mãe, eu quero meu pai, eu quero meu avô, eu quero minha avó viajando com ela, porque eu sei que ela vai cuidar como se fosse com o pai dela, né? E isso é uma mensagem muito forte. Quando a gente fala de copywriting, quando a gente fala de persuasão, a gente esquece em muitos momentos de conversar com aquilo que é o nosso diferencial. Porque quando eu falo sobre copy, não é necessariamente utilizar palavras bonitas ou gatilhos mentais, como hoje atualmente é muito disseminado, muito comum. É você simplesmente saber dominar a habilidade de prender a atenção das pessoas e contar uma história, mas não só uma história qualquer, mas uma história que gere conexão, uma história que apresente o seu diferencial. Certamente aqui, cada um de vocês tem uma história de vida diferente, que se abrir a boca e souber contar, claro, existem técnicas e estratégias que facilitam isso, né, como chamado storytelling, né, no marketing tem várias palavras em inglês, mas se você aprende e domina essa habilidade de contar a história de maneira certa, você consegue gerar mais resultados. Mas beleza, Felipe, então o que é que você me aconselha a fazer? Eu devo então fazer uma revista, contar minha história e colocar lá? Não necessariamente. Eu vou chegar nessa parte de um pouco mais prática já já. Porém, como eu falei, qual foi o resultado que essa história gerou pra gente? Primeira coisa, reverberou de uma maneira muito interessante, que foi o seguinte:
Eu sabia que eu tinha uma história e que na revista ela contava. Só que, claro, eu não posso chegar, todo cliente que chegar, eu chego para ele e falo, oi, você sabe a história de Eva? Bom, Eva, não é assim. Eu preciso destrinchar essa história em toda a ação de marketing que eu vou fazer. Se eu vou fazer um post, eu preciso contar essa história. Se eu for criar um produto, eu vou criar essa história. Se eu vou fazer um anúncio, eu vou apresentar essa história. Então, a todo momento, eu vou explorar essa história. E essa imagem daqui, ela é a tangibilização dessa história. Quando eu entrei lá, a gente tinha viagem de tudo. Tinha viagem para você poder conhecer o Canadá, tinha viagem para você poder conhecer os locais mais bizarros, estranhos e curiosos do mundo, tinha viagens curtinhas, mas não tinha nenhuma viagem que contasse a história da agência. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu falei, olha, eu quero contar a história através de uma viagem. Não foi bem dessa maneira, não. Na época eu falava ainda meio de forma menos bonitinha, por assim dizer. Mas eu falei que eu queria contar a história definitivamente. E a gente criou, essa daqui foi a primeira viagem que a gente chamou de Encontro de Viajantes para a Melhor Idade. Felipe, você está contando a história? Sim, eu estou. O que eu estou falando? Olha, aqui é uma agência de viagem que a gente faz encontros de pessoas da terceira idade que querem viajar. Qual é o objetivo? Na headline, nos anúncios que a gente fazia, qual era a comunicação? A gente chegava lá e falava, olha, encontro de viajantes da melhor idade, faça amigo enquanto viaja o mundo. E embaixo estava lá escrito, descubra como você pode fazer amigos para você poder se relacionar durante o seu dia a dia e também fazer companhia em viagem junto contigo. Porque a maioria das pessoas da terceira idade são aposentados, eles têm tempo livre, viajam o ano todo e a maioria das vezes não tem familiares para poder acompanhar, porque estão trabalhando, né? Nem sempre tem pessoas ali próximas da mesma idade para poder viajar junto. Então, essa viagem daqui, ela foi uma viagem que ela simplesmente não existia e a gente criou com esse propósito. Isso é bem interessante de mostrar por conta de um motivo muito simples. Resultado número 1. A gente vendeu. Resultado número 2, a gente contou a história, certo? Mas só não parou só aí. A gente teve muito resultado. Porque a partir do momento que eu vou vender, fazer marketing digital para um público de 60 anos, você certamente deve saber, não sei se já trabalhou com esse público especificamente, mas nos anúncios, para o público de 60 anos, a única segmentação que você tem lá é 59 ou 60 mais. Você não consegue fazer segmentação entre 50 e 70 anos, de 70 a 90 anos, porque diabético, hipertenso, pior que nem tem algumas dessas coisas. Mas a grande questão é que você tem muita dificuldade de acertar esse público. Só que o que foi que a gente fez para poder conseguir executar isso? Ó, vou fazer o seguinte. Quem acertar, agora é o desafio, tá? Quem acertar o que foi que a gente fez para poder conseguir encontrar esse público, eu vou dar um aperto de mão, porque infelizmente eu não trouxe nada para poder dar, tá? Mas quem quer chutar aí? O que foi que a gente fez para poder conseguir encontrar esse público nos anúncios se a gente não tem segmentação alguma? Alguém quer dar o chute? Pode falar. Não ouvi? Não foi anúncio de funerária. Alguém quer mais tentar? O rapaz aqui na frente está mexendo a perna, desde a hora que eu perguntei. Acho que você quer responder. Olha lá, uma pessoa lá atrás. Plano de saúde, também não. Ó, vou dar um spoiler. Eu já falei boa parte das coisas aqui que a gente fez. A resposta para essa pergunta que eu acabei de fazer, eu já dei. O que foi que eu fiz? Alguém mais vai arriscar? Ninguém mais? O legal é que a pessoa às vezes vai mete a mão no cabelo assim, pensa que ela levantando a mão, né? Mas não é não. Gente, eu contei a história. Ah, ela queria chutar também? Ah, eu não ouço tão bem assim não, desculpa. Mas eu contei a história. Eu simplesmente cheguei, todo anúncio que a gente ia fazer, que eu chegava lá, contava a história. Toda a campanha de marketing que eu ia fazer, eu chegava lá e contava a história. Porque a história, ela gera conexão. A história, ela apresentava o meu diferencial. A história, ela apresentava o que é a agência. Tudo isso através da história. Eu sei que muitos de vocês, se eu falasse algumas coisas técnicas talvez, alguns iam se interessar muitos, outros não iam se interessar tanto. Mas quando eu comecei a contar uma história, muitos de vocês se conectaram, ouviram, viajaram, pensaram, imaginaram. E uma coisa bem interessante quanto a isso, sabe o que é? Quem é o maior contador de história da face da Terra? Teve um rapazinho, que ele contou história durante a vida dele toda. E hoje ele é conhecido pelo mundo todo simplesmente por conta da sua história. Nenhum livro é mais vendido do que o livro desse rapaz. E ele é contador de história. Esse rapaz é Jesus. Eu não estou aqui pregando não, tá, gente? Mas o que eu quero dizer é que todos os seus conhecimentos foram contados através de história.
E por que ele ensina através de história? Porque ele sabe que história, ela conecta. Ele sabe que história faz a gente fixar uma mensagem com muito mais facilidade. Que história faz a gente aprender de forma lúdica. E a ação de marketing que a gente fez para a terceira idade não foi simplesmente me dedicar a fazer, por exemplo, uma super landing page, uma comunicação extremamente persuasiva. Não, foi eu contar uma história. Certo? Ficou claro? Ficou fácil agora, né? O legal é que eu sou um professor, que eu dou a resposta, eu faço a pergunta e o pessoal está errando. Está muito errado esse negócio aqui. Eu não sei se eu estou sendo um mau professor ou se vocês não estão ouvindo a história que eu estou contando. Mas vamos lá. Beleza. E essa história ela foi tão longe, mas tão longe, que nesse ano elas foram para o Shark Tank. É bem bacana, né? Elas foram para o Shark Tank e elas foram contempladas. Para quem não sabe o que é Shark Tank, né? É um dos maiores programas de TV do mundo, que agora está aqui no Brasil também, onde reúne vários empreendedores, os maiores do país, né? No caso, os maiores do Brasil, para poder investir em negócios ali dentro. E elas tiveram a oportunidade de ir lá no Shark Tank. E adivinhe o que foi que elas fizeram para poder conseguir um investimento de um dos maiores empreendedores do Brasil? Agora venderam. Gostei. Agora fiquei feliz. Tá vendo? Eu sou um bom professor, sabia? Mas se eles entenderam, é simplesmente contar história. Então, Felipe, então eu devo parar, sentar e pensar qual é a minha história que eu vou contar? Não necessariamente. Nesse exato momento, eu estou apresentando o meu trabalho para vocês. Eu estou contando que eu sou copywriter. Eu estou contando o que eu já fiz. Eu estou mostrando qual foi o resultado de uma cliente minha. E em momento nenhum eu falei de mim. Mas o que é que eu estou fazendo do início ao fim? Contando uma história. Então é muito importante vocês compreenderem isso, que fazer copy, comunicar, é você gerar conexão. Uma das estratégias é sim contar história, mas é uma das estratégias mais simples que tem. Certo? Mas vamos lá. O que é que uma boa história ela faz? Ela apresenta o seu diferencial. Lembra daquilo que eu falei? Eu contei a história dela e qual é o meu diferencial? Olha, somos uma agência de viagem para a terceira idade. Já é um diferencial, se focado na terceira idade. Mas qual é o diferencial que não é tangível? Olha, cada viajante que a gente leva como se fosse nosso pai, nosso parente. A gente cuida verdadeiramente. E isso sim é um diferencial que ele não é tangível. Quando o cliente chega lá na Interativa, hoje eu não trabalho mais interno, hoje eu tenho a minha agência de copy e eu presto serviços para eles, né? E quando as pessoas chegam lá, elas não chegam e falam, olha, quando o cliente vai viajar com a gente se preocupa até se no quarto dela tem um tapete que ela pode tropeçar, porque é a terceira idade. A gente se preocupa com a mobília que está ali, para ver se não está em posições que vão machucar o idoso. A gente se preocupa se o chuveiro que está ali, ele tem banheira, porque se tiver banheira é horrível para a terceira idade. Alguns não têm tanta mobilidade. Então, em vez de a gente pegar todos esses detalhes que a gente faz lá atrás, deixa eu só botar um pouquinho aqui, que a gente faz no eu compro, isso tudo que eu falei agora, de cuidar da banheira, de cuidar desses detalhes, é o momento do eu compro. É um momento onde você vai apresentar um detalhe. Mas a pessoa, ela compra na mente dela, ela se interessa por comprar aquilo que você tem para poder oferecer cá atrás, no eu curto. O eu curto, como é que você faz? Vou perguntar agora para vocês, vai responder, mas como é que você faz para as pessoas curtirem e gostarem daquilo que você tem a oferecer? Perfeito. E para a gente poder já chegando aqui ao nosso final e passar para o nosso próximo palestrante, o conselho que eu trago para vocês é: contem história. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite para vocês.